O Banco Central divulgou hoje o relatório de política monetária. A projeção de crescimento do PIB para 2025 foi revisada de 2,1% para 1,9% e a inflação deve continuar acima da meta. Esses dados foram traduzidos pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Durante uma entrevista, ele afirmou que, desde a reunião de dezembro, já assumiu um papel de maior protagonismo no processo de decisão da autoridade monetária. Ele já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo. Eu vou conversar ao vivo com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, sobre essa fala de Gabriel Galípolo, que no final das contas, Thaís, diz muito sobre a autonomia que ele já tinha quando Roberto Campos Neto ainda era presidente do Banco Central, até dezembro. Mas a gente sabe, a medida que mais chamou a atenção no Banco Central nos últimos meses foi exatamente a decisão de aumentar 3 vezes seguidas, em 1 ponto percentual, a taxa de juros do nosso país. Até que ponto a gente pode, a palavra é forte, mas confiar, acreditar de que era realmente ele, Galípolo, que estava à frente do BC nessas decisões, que ele tinha realmente essa autonomia. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, a sua dúvida, ela não é uma dúvida fora do lugar. É uma dúvida que boa parte do mercado financeiro também se perguntou. Não exatamente o quanto o Galípolo participou da decisão, mas mais do que isso, o quanto ele vai garantir a sua independência na atuação do Banco Central. Ele sabe que ele tem esse desafio. E essa resposta que ele deu hoje, ele tinha obrigação de dar essa resposta e ela é uma resposta a uma armadilha criada pelo presidente Lula, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que o trataram como alguém refém do Roberto Campos Neto. E aí ele teve que se posicionar, não sou refém de ninguém. Eu já assumi o protagonismo na reunião de dezembro, os diretores têm autonomia, o Galípolo assumiu a diretoria de política monetária em agosto de 2023, portanto, ele já participava do processo decisório do Banco Central há 1 ano e meio, e ele, com essa resposta, ele tenta colocar, inclusive, um ponto final nessa história. Olha, seguinte, isso morreu, isso era eu e acabou, vamos para frente. Ele ainda tem um trabalho de convencimento dos agentes econômicos em geral, de que apesar da proximidade dele com o presidente Lula, ele vai garantir a autonomia do BC. E essa resposta é um pouco essa sinalização, Márcio. Eu vou dividir também hoje aqui com vocês alguns outros recados que o Banco Central trouxe hoje. Hoje foi dia de publicação antigamente a gente chamava de relatório trimestral de inflação. Agora mudou de nome, virou relatório de política monetária. Eu até brinquei, RPM, né? Parece aquela banda do passado, Olhar 43. Não lembro, não. Mas é aqui o relatório de política monetária, que é um apanhado trimestral que o Banco Central faz sobre toda a conjuntura econômica, traz muitos dados sobre o que está acontecendo na economia, não só do Brasil, mas também lá fora. E aqui os principais recados que eu quero dividir com vocês. O primeiro deles, o Banco Central reduziu a projeção de crescimento do PIB para 1,9%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora à noite à imprensa que acredita que não leu o relatório, mas ainda acredita que a economia vai crescer mais de 2%. Então já se coloca aqui numa diferença. Avisou o seguinte, olha, a inflação brasileira vai ficar acima do teto da meta por pelo menos 6 meses. Pelos próximos 6 meses, a gente vai ver a inflação acima dos 4,5%, que é o teto da meta. Ou seja, não adianta pensar ou só torcer. A realidade está aí e está colocada. Esse foi um recado duríssimo. O Banco Central hoje enxerga que o IPCA, que é o índice oficial da inflação, só vai chegar aos 3% no terceiro trimestre de 2027. Nem 26 é. Nem 26 é.
26, a previsão de inflação ainda é de 4,5%, né? Então, assim, tem um longo caminho de convergência e, portanto, a comunicação, o posicionamento, a garantia da independência, da institucionalidade do Banco Central fazem parte desse esforço de combate à inflação. E ele disse bastante que o Banco Central quer manter o grau de liberdade para agir, porque ele foi muito cobrado sobre e depois da próxima reunião, porque vamos lembrar que nessa última reunião de decisão dos juros, o Banco Central avisou que vai fazer pelo menos mais uma alta na próxima, né? E ele foi muito cobrado hoje, mas e depois da próxima, que é só junho? Ele disse, não, a gente consegue enxergar o que todo mundo está vendo num ambiente de muita incerteza e já estabelecemos que vamos fazer mais uma alta na próxima. A partir daí, são os dados até lá que vão nos fornecer informação suficiente.